Agora sim, vamos iniciar o nosso estudo da semana. Nos reunimos às terças-feiras, às 20 horas, buscando trazer esse conteúdo para o estudo do nosso grupo e automaticamente ele ficará disponível ao público através de um canal no YouTube, também pelo Facebook. E possamos, conforme nossos amigos do estudo forem chegando, nós estaremos compartilhando com eles esse estudo. Vamos compartilhar a nossa tela para buscarmos ter esse material aqui bem apropriado para a nossa organização. Conforme forem chegando os participantes, nós estaremos habilitando eles. Hoje nós estamos na nossa quarta reunião de estudo por vídeo. Hoje nós estaremos trabalhando o tríplice aspecto da doutrina espírita. Desde que nós começamos a frequentar a casa espírita, nós já ouvimos alguns palestrantes, também já estudamos a respeito do tríplice aspecto da doutrina espírita. Agora, estamos sempre buscando as visões com mais detalhes a respeito desse conhecimento que nós precisamos, ter ele bem claro em nossa mente, em nosso conhecimento, para que consigamos distinguir verdadeiramente esses conceitos a respeito do aprendizado espírita. É muito importante para todos que estão atuando na doutrina espírita que possam ter esse conhecimento. É por isso que a preocupação nossa de fazermos um dia de estudo buscando compreender e esmiuçar um pouquinho mais esse tema. Então, nós estamos já recebendo a Juliana, que está chegando. Provavelmente ela esteja habilitando lá o seu vídeo, seu áudio, para poder participar conosco. E todos que forem chegando, nós estaremos recebendo com muito carinho e com muito amor. Nossa quarta reunião de estudos. A ideia realmente é ter um canal de estudo e todas as gravações nós estaremos fazendo a edição para colocarmos com bastante clareza no canal, onde todos poderão buscar, verificar e até mesmo deixar os comentários, deixar os questionamentos. Estamos aqui. Está me ouvindo, Juliana? Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Vamos estudar? Vamos sim, bora lá. Maravilha. Então, como toda a nossa reunião de estudo, ela inicia com uma mentalização, com uma pequena vibração. Vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui juntos e possamos receber nossos irmãos que queiram participar, aqueles que porventura não consigam chegar, poderão acompanhar depois que o estudo que será gravado e ficará à disposição do público no YouTube e também nos grupos que nós frequentamos. Já todas as vezes sempre tivemos alguém aqui para compartilhar esse momento, e os nossos anjos guardiões e o Mestre Jesus nos ilumine para que possamos ter o esclarecimento pelo material já preparado
mas também pelo empenho e pela busca da melhor compreensão de todos, que assim seja. É isso. Amém. Juliana, hoje nós estamos na nossa quarta reunião e vamos estudar sobre o tríplice aspecto da doutrina espírita. Você sabe o que é isso? Tríplice. Eu acho que tu adiantou sobre ciência, Sim, sobre... O resto eu não lembro. Isso, então. Desculpa. Não, mas é assim mesmo. Nós estamos aqui para isso, porque através do nosso estudo nós vamos fixar esses conceitos, né? Que a doutrina, ela não é só religião. A doutrina, ela é ciência e filosofia também. Então nós vamos buscar, eu vou abrir o segundo slide aqui, para que nós possamos já... Você está visualizando bem, né, o slide? Sim. Aqui Beleza. está o objetivo do estudo. Aí, legal. Então, Uhum. então aqui nós temos o objetivo nosso, propiciar conhecimentos gerais sobre a doutrina espírita. Então, todas as vezes que nós nos reunimos, nós estaremos buscando conhecimentos e trazer isso, transformar em conteúdo para disponibilizar para que todos nós possamos aprender e aprimorar um pouquinho mais o nosso conhecimento. E olha a responsabilidade que nós temos. Nós estamos fazendo com que esse conteúdo ele fique à disposição para o público em geral. Nós criamos um canal no YouTube para que essas reuniões sejam gravadas e postadas, e a partir daí, indefinitivamente, todos poderão acessar, né? Mesmo que não estejam conosco agora, eles vão depois poder assistir, deixar seus comentários, poder até se associar ao canal, né? E tudo isso vai sempre auxiliando na divulgação. Então, vamos lá. Os aspectos. Vamos identificá-los. É o aspecto científico, filosófico e religioso do Espiritismo. Mesmo dentro da doutrina espírita, nós temos muitos trabalhadores e ainda tem muitas dúvidas com relação a esses aspectos, né? Sobre a ciência, a filosofia e a religião. Alguns enxergam o espiritismo como religião, mas já tem outros que, inclusive, diz que o espiritismo não é uma religião, falam que é uma ciência. E a filosofia sempre acaba encaixando. Nós vamos depois pegar aspecto por aspecto ao longo do nosso momento de hoje, para conseguirmos ir aprimorando esse conceito dentro do nosso conhecimento. Tá bom? Sim. Beleza, então vamos em frente. As nossas reflexões iniciais, que são importantes para que nós tenhamos já um caminho, um pontapé inicial aqui no nosso aprendizado, né? Antes de falar sobre as reflexões, eu ouvi numa palestra e também já tenho esse conceito dentro, estou buscando trazer para dentro de mim esse conceito quando eu procuro enfrentar todos os desafios da vida, quando eu procuro organizar meus pensamentos a respeito dos acontecimentos, né? Que é o seguinte: sobre ideias e sobre pessoas. O nosso relacionamento, no geral, com as pessoas, quer seja na casa espírita, no trabalho, na escola, na família, nós sempre poderemos encontrar pessoas que lançam as suas ideias, as suas atitudes, né? E nós analisamos e às vezes concordamos e às vezes não concordamos a respeito. E isso gera em nós, por conta do nosso ainda pouco desenvolvimento espiritual, um questionamento e às vezes gera também sentimentos que nos derruba realmente. Ficamos tristes, ficamos revoltados, ficamos descontentes
ou ficamos alegres, ficamos eufóricos. Tudo isso acontece quando nós enfrentamos as ideias e os acontecimentos que nós temos com relação aos nossos irmãos de vida, né? Então, eu queria deixar já a forma com que eu estou encontrando para enfrentar essas situações. Você também acontece isso com você, Juliana? Sim. Eu já cheguei a ouvir algumas vezes de pessoas dentro da própria família. Por eu estar... Por exemplo, quando eu leio o evangelho, eu tiro foto, coloco no status, ou quando a pessoa me dá uma abertura, eu falo algo que não vá muito além, que a pessoa às vezes não entende, né? Mas em poucas palavras eu falo algo que faça as palavras ter algum sentido relacionado ao espiritismo, né? A forma que a gente vê. Aí as pessoas, por eu chegar e falar, nem que seja um pouco, já fala que eu tô fanática, né? Aí já começa as críticas, né? Aí eu procuro não rebater, para não gerar aquela situação ruim e ela descarregar aquelas palavras ruins sobre mim e eu devolver e ficar naquele vai e vem, né? Que nem um bumerangue. Aí o que eu procuro dizer é que o espiritismo não é uma religião, que é uma doutrina de vida e que faz abrir os pensamentos, faz a gente raciocinar, questionar e que envolve o moral, que é sempre em busca da parte moral para a gente poder melhorar, né? Não melhorar nas atitudes, mas de dentro para fora, e que assim como eu estou tentando que eu não sou uma pessoa perfeita, né? Que não é só porque eu tô dentro da doutrina espírita que eu virei santa, que eu tô tentando melhorar a minha parte moral, né? A minha parte de vida moral, que eu tô em busca disso, tentando melhorar isso. E que não só eu que sou assim, que tenho os meus defeitos, que as outras pessoas também têm e que, independente de religião, as pessoas têm que buscar o melhor sempre. Maravilha. Eu acho que você está enfrentando do seu jeito os desafios que você tem mais próximo de você, né? Agora, isso com relação às pessoas e com relação a nós mesmos, quando nós percebemos que dentro da gente gerou uma revolta ou gerou uma chateação ou uma alegria ou uma euforia, nós precisamos de aprender a lidar com isso dentro da gente. Mas dá muito, sim, dá bastante. Revolta dá. É verdade. Então, por quê? Isso Dá no fundo, dá acontece. vontade de pegar um martelinho. Pense, usa a cabeça, raciocínio. Isso acontece porque nós ainda somos espíritos ainda muito infantis, né? Na nossa questão evolutiva. Então nós ficamos revoltados. Mas eu trouxe essas duas palavras, ideias e pessoas, para falar a respeito disso. Como que nós podemos lidar para melhorar essa situação, para que não criemos dentro de nós essa questão dessa revolta, às vezes, e aí nós começamos a olhar para as outras pessoas e já às vezes com preconceitos, né, por conta de ter que falar com ela e não concordar nunca, já criamos situações assim. Nós precisamos, na verdade, de não misturar as coisas, não misturar as ideias que nos são passadas, não confundir com as pessoas. Quando nós misturamos, às vezes nós acabamos, porque uma pessoa, um determinado dia, um determinado horário, criou uma situação, lançou uma ideia que gerou dentro da gente essas questões da revolta e tudo mais, nós, às vezes, nas próximas vezes, vamos olhar para essa pessoa enxergando aquilo que aconteceu. Então, nós precisamos de aprender a lidar e separar as coisas.
uma pessoa, ela pode, num determinado momento, falar uma coisa e depois, num outro momento, ela pode aprimorar o seu pensamento e mudar. Então, a pessoa, ela está evoluindo ao longo do tempo. Aquela ideia que ela lançou, se não pode ser aproveitada, a gente deixa ela de lado. Mas a gente precisa de separar as ideias que são lançadas das pessoas. Isso vai fazer com que a gente acalme o coração, né? E olhemos para as pessoas com aquela ideia, falar assim, bom, agora, nesse momento, ela ainda não está compreendendo tudo que está acontecendo. Por isso que ela está agindo, está pensando dessa forma. Mas, como nós também, é um espírito em evolução, daqui a pouco a ficha vai cair com relação a uma coisa, com relação a outra, e ela pode aprimorar os seus pensamentos. Isso porque nada garante que somos nós que estamos certos. Às vezes, a forma de interpretação nossa ainda também é infantil e a pessoa, ou ela está testando o relacionamento que tem com a gente, ou ela está também ali ainda com uma grande dificuldade no caminho, tá bom? Sim. Então vamos lá. Agora vamos voltar aqui para o nosso estudo. O Herculano Pires, um grande espírita, inclusive nós temos as obras básicas traduzidas por ele também, né? Hoje no plano espiritual, e ele deixou o seguinte ensinamento. O espiritismo, nascido ontem, nos meados do século XIX, é hoje o grande desconhecido dos que o aprovam e o louvam, e dos que atacam e criticam. Olha só, eu grifei aqui, grande desconhecido, o Espiritismo. Por quê ele disse isso? Nós temos muitas pessoas que criticam, e temos muitas pessoas também que louvam, que estão sempre ali acompanhando, né, o Espiritismo, mas de todos nós que estamos aqui, ainda não temos o conhecimento de tudo. Nós ainda não temos em nossa mente, em nossos sentimentos, incorporado todo o conhecimento que os espíritos trouxeram. O Allan Kardec, ele fez a codificação e deixou bem claro que a doutrina, ela é progressista. A doutrina, ela vai progredindo dentro das pessoas que estão estudando, e ela também vai progredindo ao longo do desenvolvimento de toda uma população que vive no planeta. Então, por ser uma doutrina progressista, todos que chegam e questionam e já colocam posições muito definidas, essas pessoas podem estar cometendo uma falha, um erro, porque o Espiritismo, ele só vai se tornar totalmente conhecido quando nós já estivermos muito mais evoluídos que nós somos até agora. Tá bom? Sim. Então vamos lá. Então, nesse terceiro slide, eu acho que ficou bem claro o objetivo nosso, passar a questão da doutrina ser uma doutrina evolucionista, né? E também aquela questão lá dos sentimentos e do pensamento, que nós precisamos tomar muito cuidado. Vamos ao nosso quarto slide, que ainda faz parte da reflexão. Tá? Ao tempo de Kardec, como ainda hoje, aqueles que nada sabem do Espiritismo tendem a tomá-lo pelo que ele não é. Mas uma religião ou seita, com seus mistérios supostos sacerdotes dedicados à consulta na penumbra, consulta aos mortos para fins mais variados. Aqui ele está dizendo o seguinte: muitas pessoas, desde a época do Allan Kardec, enxergam quem está envolvido, está estudando o Espiritismo, como as pessoas que estão ali querendo falar com os mortos, né? Está buscando por pura curiosidade. Então, essa é a ideia de quem não está no Espiritismo, daqueles que estão. E aqueles que estão
estão ali buscando apenas crendice. Como você falou, que as pessoas que não conhecem, às vezes, os nossos familiares ou amigos, né, e vê que você está envolvido com essa situação, com essa busca desse conhecimento, né, eles não sabem que você está buscando. Por quê? Primeiro, porque você precisa, você tem que buscar os conhecimentos sobre a vida, a verdadeira vida, para você tornar a vida que você está tendo aqui na matéria com sentido. Nós precisamos de buscar sentido para tocar em frente. Então, dessa forma, nós precisamos de ter calma ao explicar essas questões para aqueles que nos procuram ou então falam para a gente acerca de que nós estamos como curiosos, e não é verdade disso. Ou então aqueles que já estão mais avançados no aprendizado, como sacerdotes, como misteriosos, e não é nada disso. A doutrina ela é muito simples, objetiva, e é um local onde a gente encontra uma forma de entender, de ter conhecimento e sobre a nossa fé, para que ela não se torne misteriosa, nem para nós e nem para aqueles com quem nós convivemos. Se você quiser ir colocando alguma questão, pode ir falando, tá? Então, vamos ao nosso próximo slide. Mais reflexões. Os espíritas necessitam conhecer bem o espiritismo. Olha que interessante isso. Muitas pessoas chegam na doutrina espírita por conta das suas dores, por conta das suas dificuldades que tem, e ela fica ali tentando ser apenas o paciente durante muito tempo. Uma das questões que nós que atuamos na doutrina espírita precisamos, com todo carinho, com todo amor, e buscando esclarecer as pessoas que elas precisam de estudar. Então, a doutrina espírita é uma doutrina de estudo. Só através do estudo é que nós vamos ter todos os esclarecimentos. Por quê? Quando acontecer algumas questões nas nossas vidas, nós possamos encará-las com naturalidade. Nós temos, por exemplo, pessoas que afloram a mediunidade em algum momento na vida, e isso acaba tirando o sossego, tirando a calma, né? E as pessoas acabam com isso tendo transtorno e até mesmo cometendo atos contra si ou contra o próximo. Então, aqui, o conhecimento. Os espíritas necessitam conhecer bem o espiritismo. O verdadeiro espírita já foi nos colocado através do ensinamento, é aquele que busca o aprimoramento. Não é aquele que sabe tudo, porque não tem. Nós vimos no slide anterior que não tem aquele que já sabe tudo, porque é uma doutrina que vai evoluindo. Uma coisa que você tem de conhecimento hoje, daqui a pouco, aquele conhecimento ele pode ser ampliado, ele pode ser melhorado, ele pode modificar a forma de você enxergar a vida, porque você também está evoluindo, não é só os ensinamentos que evoluem. Todos nós, diariamente, principalmente nessa época de transição, onde nós passamos por fatos como esse que está acontecendo, do coronavírus, fazendo com que o mundo todo pare. Imagine, na nossa geração, quem imaginava que pudesse acontecer algo assim? Então, a vida, o planeta todo vai se modificando, a visão de cada um também vai se modificando. Por isso que é importante que nós busquemos o conhecimento. Outra reflexão. Estudar bem a doutrina kardeciana, ou seja, nós temos as obras básicas, nós temos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. São as obras básicas. E o espírita e todos aqueles que queiram ter o conhecimento, aonde é que vai buscar o aprendizado? Está aí a codificação que o Allan Kardec fez. Organizou através das informações todas que os espíritos superiores trouxeram. Então, estudar.
conhecer, primeira reflexão, conhecer, conhecimento. Segunda, estudar. Sem o estudo, nós não temos como adquirir conceitos que, quando nós necessitarmos, ao enfrentarmos as nossas vidas, que nós possamos ter esses conceitos bem estruturados dentro de nós. Edificar na alma os princípios filosóficos que dizem adotar. Aqui já entrou já falando de filosofia. Você sabe o que é filosofia? Filosofia? É. Eu não sei explicar bem, mas eu lembro que na época da escola eu aprendi que a maioria falava de homens, né? Que eram homens que pensavam muito e passavam os seus pensamentos e a forma de ver a vida e experiências, escreviam, né? E eles chamavam isso de filosofia. É mais ou menos isso que eu entendi na época da escola. Não sei se é. Na escola Né? nós estudamos sobre os grandes pensadores da humanidade, né? Que ficaram registrados na história, como Sócrates, Platão e muitos outros. Eram homens muito inteligentes, Sim, né? filósofos já ficaram identificados como filósofos, né? Então, a filosofia, na verdade, ela vai trazer para todos nós, espíritos imortais, todas as questões que transcende o ser. Nós vamos, através da filosofia, nos conceituar diante da vida. Nós vamos buscar, por exemplo, a nossa origem, qual que é a nossa origem, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Então, a filosofia ela vai conceituar o ser diante da vida. E, a partir daí, nós vamos estudar as outras áreas, que é a área da ciência, né? Por exemplo, a área da religião. E quando junta as três áreas, nós temos a doutrina espírita, porque isso daí vai fazer com que a gente venha para essa outra reflexão aqui. Nós vamos buscar o nosso progresso espiritual. Nós estamos progredindo ao longo da nossa existência. Mas nós vamos deixar bem mais claro nos próximos slides, porque hoje, esse período que nós estamos aqui, nós estamos para aprender a respeito do que é ciência, do que é filosofia, do que é religião, e também como isso tudo se organizou para que a doutrina pudesse trazer esclarecimentos. Tá certo? Certo. Beleza. Então, vamos ao sexto slide. Aqui nós já vamos entrando já nesse tríplice aspecto do espiritismo. Tá? Então, item 1. Técnicas de investigação foram usadas para comprovar a veracidade dos fenômenos espíritas. Olha só, aqui nós estamos falando de ciência. Por que o espiritismo é ciência? Muito embora nós vamos esmiuçar um pouquinho mais para frente nos nossos próximos slides, mas aqui ele já dá uma iniciação já para a nossa compreensão. O Allan Kardec, ele era um cientista. Ele era curioso. Olha só os áudios que nós fazemos. Estão soltando fogos aqui, meu Deus. Mas, por algum motivo... Vamos continuando. Algum motivo vai estar acontecendo, né? Então, a gente fazer isso assim. Beleza. Quando nós estamos reunidos... Eu vou silenciar meu áudio, tá? E tu continua falando. Tá jóia. Quando nós estamos na casa espírita, às vezes acontece isso, né? Eu lembro de um dia, foi agora esse ano mesmo, que nós fomos para estudar,
e teve uma escola de samba, um bloco carnavalesco que estava passando. Então, nesse momento, a gente dá uma paradinha, acalma o coração. A hora que tudo passa, né? Como tudo passa, o bloco foi embora e a gente continuou. Mas vamos aqui. A hora que você quiser, a hora que você achar que deve, você pode habilitar aí, que é gostoso que a gente vai conversando. Então, primeiro item, técnicas de investigação. Então, foram usadas para comprovar a veracidade dos fenômenos espíritas, que é a ciência. Allan Kardec é um cientista, foi um cientista, ele, através do método da comprovação, ele fez todo o comparativo entre o material que chegava para ele através dos espíritos, médiuns de diversas partes. Ele analisava criteriosamente todas as informações para que ele pudesse ir lançando nas obras. Desde a primeira do Livro dos Espíritos, um trabalho meticuloso, muito importante, ou seja, um trabalho científico. Daí nós temos que a ciência é um dos aspectos do Espiritismo. E a filosofia, no item 2. Com base na revelação dos resultados ou verdades, foram formuladas questões de elevado teor filosófico. Então, a partir das investigações, através desse conhecimento filosófico que o Kardec também, ele é um filósofo também, ele conseguiu buscar esse teor do ser, do entendimento da vida, para que tudo isso fizesse sentido quando ele colocasse todas as informações organizadas nas obras codificadas por ele. E com o auxílio, então, da parte mediúnica, né, onde todos os espíritos mais elevados se reuniram para auxiliar naquele momento, todos eles gerenciados pelo Espírito de Verdade, ou seja, saiu isso tudo que nós temos hoje para conseguirmos entender bem acerca do ser que nós somos, de onde nós viemos, quem somos nós, o que estamos fazendo aqui agora, por que nós estamos encarnados, nós somos espíritos, por que nós não ficamos lá no plano espiritual, apenas nos desenvolvendo lá? Todas essas questões, através da filosofia, foram organizadas para dar sentido à nossa existência. E no item 3, verificou-se que a aplicação daquelas verdades podem ser utilizadas na transformação moral do homem. Ou seja, a religião é o que nós temos, por exemplo, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, toda a parte religiosa, a parte moral que o ser precisa de entender para que ele consiga evoluir buscando a transformação, mas buscando essa transformação fazendo aquela ligação com o plano superior, aquela ligação com o Pai. Então, a religião é a forma com que o ser consiga, através da sua alteração, das suas transformações, se ligar cada vez mais ao Pai. Então, nós temos esses 3 aspectos que, quando nós aprofundamos mais o estudo, nós vamos buscar, através desse conhecimento, uma análise. Por exemplo, eu aprendi, uma vez uma professora me ensinou, vamos olhar para um corpo, para o Espiritismo como se fosse um corpo. Então, nós temos, por exemplo, a ciência representada no cérebro. Nós temos a religião representada no coração. E a filosofia que faz tudo isso se organizar como se fosse os membros, ou seja, os membros, o coração e a cabeça, a ciência, ela estando harmonizada, a partir daí, esse corpo ele vai adquirindo formas
maneiras, comportamentos, pensamentos, ele vai adquirindo condição de se movimentar. E quanto mais organizado, mais associado tiver esses três aspectos, mais esse ser vai conseguir evoluir. Tudo em paz aí, Juliana? Se quiser habilitar para conversarmos, fique à vontade. Vamos ao nosso... Sim, voltei agora, o áudio. Maravilha. Então, vamos em frente. Então, com relação à ciência, filosofia e religião, nesse início aqui que nós colocamos, ficou alguma coisa que você gostaria de já falar para a gente esclarecer ou está indo bem? Deu para compreender, sim. Um item se junta ao outro. É como se fosse um quebra-cabeça e a gente tivesse que juntar. Mas para juntar esse quebra-cabeça a um raciocínio, que esse raciocínio seria o estudo, para poder conseguir formar. Foi mais ou menos isso que eu... Estudo é importante. Vamos usar esse entendi. exemplo que eu citei do corpo e desmontar ele, para você ter uma ideia. Imagine um corpo sem a cabeça. Não faz sentido. Não vai rolar. E vai acontecendo naturalmente. Porque acontece naturalmente. A gente anda, né, mexe os braços e as pernas. Isso é uma coisa que vai acontecendo naturalmente. Se a gente estudar, a gente vai encarar isso de uma forma mais natural. E por ter a compreensão, vai acontecendo naturalmente. Isso. Então, nessa desconstrução que nós estamos fazendo, se você imaginar o corpo sem a cabeça, que é a ciência, ficaria um corpo sem sentido ali, igual você falou. E o corpo sem o coração. Uma pessoa super inteligente, né? Mas com o coração ainda muito fraco no seu desenvolvimento, né? No amor, no carinho e tudo mais. Então, essa parte iria ficar faltando também, ou seja, ficava descompensado. E sem os membros, né, que a filosofia representa os membros, também não adiantaria a cabeça, um belo sentimento, mas se ele não conseguisse se mover na direção que é necessária. Então, por aí a gente vê a importância da ligação de um aspecto com o outro, tá bom? Sim. Então, vamos agora, então, aqui o nosso 7º slide, justamente mostrando um triângulo, né? Que é um tripé entre a ciência, a religião e a filosofia. Certo? A religião é o elo que nos liga a Deus. A filosofia responde nossas dúvidas, aquilo que a gente falou. Quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Isso é um pensamento que, às vezes, se a pessoa ficar ali raciocinando em cima, ela é capaz até de se perder no pensamento, e muitos perdem o sentido da vida, se ela não tiver esse conceito bem frisado no seu caminho. Tá? E a ciência, ela comprova a verdade das coisas que acontecem e não entendemos. A ciência, ela veio para provar, né? Inclusive, aquela colocação que nós temos na doutrina. Se a ciência estiver se desenvolvendo e algum ponto que o Espiritismo deixou de ensinamento, a ciência comprovar que aquele ponto não está correto, os Espíritos deixaram bem claro, siga a ciência. Até hoje não houve ainda nenhum ponto que foi na codificação que foi colocado que a ciência veio jogar ao chão. Então, nós temos aqui mais uma reflexão a respeito do tríplice aspecto. Vamos em frente. Agora a gente vai aprofundando um pouquinho mais esses estudos que nós estamos fazendo. Hoje o nosso tempo realmente é para aprender o que é a ciência, o
que é a filosofia, o que é a religião e como a doutrina incorpora tudo isso. Os autores do dicionário definem ciência como um conjunto de conhecimentos metodicamente sistematizados e capazes de serem transpostos didaticamente para o ensino, tendo em vista sua apropriação e difusão. Então, está aqui, a ciência são conhecimentos adquiridos, mas através de métodos sistematizados. Então, a ciência, ela quer provar as coisas. Ela não pode simplesmente lançar os conceitos e deixar ali só para a interpretação de cada um. Nós temos, por exemplo, algumas obras religiosas, e a Bíblia é uma dessas, que as pessoas têm interpretações e o mesmo ensinamento são interpretados de diversas formas. Certo? Então, a ciência vem como um conjunto, né? Os autores, nós temos definições nos dicionários que falam que a ciência ela traz realmente métodos sistematizados. Tá? E dando sequência, por que ciência? Porque estuda à luz da razão e dentro de critérios científicos, ou seja, com métodos, né? Os fenômenos mediúnicos, isto é, fenômenos provocados pelos espíritos e que não passam de fatos naturais, todos os fenômenos, mesmo os mais estranhos, têm explicação científica. Não existe o sobrenatural no espiritismo. Então, a ciência é importante. A ciência espírita é uma das questões aí também que é bom a gente conversar. Nós temos a ciência positiva aqui da matéria e nós temos a ciência espírita, que é aquela que estuda realmente essa relação do mundo espiritual, né? E os fenômenos considerados provocados pelos espíritos na matéria, por exemplo, eles precisam de ser bem estudados e a ciência tem como estudar e para fazer com que aquilo não fique fenômenos sobrenaturais. Antigamente, por exemplo, as religiões tratavam desses fenômenos como milagres, como fenômenos que aconteciam e aquilo poderia fazer com que até uma população toda modificasse a sua forma de agir, porque não tinha conhecimento, ficava com medo, com receio, né? Agora, por exemplo, nós temos esse vírus que chegou. Suponhamos que alguém chegasse e lançasse uma ideia de que isso tudo aqui era uma punição que Deus estaria mandando aqui para o povo da Terra. E aí todo mundo, com receio, com medo, começava a cultuar, não o Deus que nós temos de amor, mas cultuar, sim, alguém que estivesse com poder de vingança sobre todos nós. Então, por isso é que nós precisamos da ciência, porque a ciência vem colocar luz, colocar ordem nas coisas, mostrar e provar os critérios, os pensamentos e todos os fenômenos que acontecem como fatos naturais. Ok? Sim. Então, beleza. Então, aqui nós estamos falando de ciência. Vamos continuar mais um pouco. Olha uma observação. Então, vamos lá. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma maneira que as ciências positivas, isto é, aplica o método experimental. Então, Allan Kardec utilizou demais o método experimental, porque ele era cético. Ele, quando começou a frequentar as reuniões espíritas, ele não acreditava, ele ia ali verificar se não tinha fraude, ele fazia de todas as formas para que ele não estivesse embarcando em ilusões, porque ele não queria o fanatismo, ele não queria também que as pessoas ficassem iludidas
no caminho. Tudo que ele fosse fazer, ele tinha que utilizar um método científico, né? E um deles era experimental. Então, a ciência espírita é trabalhada assim. No caso do espiritismo, ao invés de formular a hipótese para ser comprovada pela experiência, é o próprio fato experienciado que veio revelar e explicar a hipótese. Quando ele tinha, por exemplo, fenômenos mediúnicos acontecendo, objetos se movimentando, ele via, através do fato, do acontecimento, ele ia buscar cientificamente como que ele poderia provar que aquele acontecimento não é algo natural, que é algo natural. Então, ele ia trabalhar isso daí, né? Então, o que significa isso? É uma ciência de observação. A ciência espírita é uma ciência de observação, né? O que ele dizia? Faça uma observação, a partir do que você viu, você faz uma pergunta, porque você quer saber o que é aquilo. Formule uma hipótese, e aí sim, você gera e conduz uma experiência. A partir desses 4 pontos, né, olha só, fazer uma observação sobre o que você está vendo, né? A partir daí você faz uma indagação, você gera, o que é isso? O que está acontecendo? Por que está acontecendo? Você gera as perguntas, né? E aí você cria a hipótese. Poxa, está acontecendo, por exemplo, no caso, esse objeto se movimentou sem que ninguém tocasse, porque tem uma força, tem uma inteligência por trás desse movimento que esse objeto que causou. Se teve uma resposta, as mesas, por exemplo, se movimentavam e batia no chão. E aí, quando começaram a criar métodos de utilizar essas batidas para codificar a comunicação, aí ele já, a partir daí, ele formulou hipóteses, né, e fez mais experiências. Se a partir daí você tiver um resultado que deixe você convencido, você pode ou aceitar ou rejeitar aquilo que está acontecendo. Então, a ciência espírita experimental que o Allan Kardec trabalhou foi nesse sentido, certo? Observar, indagar, criar hipóteses, fazer experiências, e a partir daí ele aproveitava alguma coisa e aquilo que não tinha sentido ele deixava para lá. Ok? Ok. Então, vamos que vamos. Até que nós estamos indo bem hoje, né, Juliana? Sim, Já faz alguns tá minutos, bem mas resumido e explicado. beleza. Então, agora nós vamos para o slide número 10. Ainda falando sobre ciência. O Espiritismo, sendo ciência de observação, tem por objeto de investigação as relações dos espíritos com o mundo corpóreo. Então, olha só. O Espiritismo, sendo ciência de observação, tem por objeto de investigação as relações dos espíritos com o mundo corpóreo. Como asseverou outrora Kardec na obra O que é o Espiritismo. Você já leu essa obra? Oi? Você conhece a obra O que é o Espiritismo? Então, deixa eu ver se eu consigo explicar. Eu sou uma pessoa muito ruim para isso. Não, Eu não consigo me expressar. Apenas querendo, porque é uma das obras do Allan Kardec, né? É a primeira obra dele. É um livrinho bem fininho assim, onde ele introduziu a doutrina. Não, acho que o livro que eu comecei a ler, mas eu não consegui continuar, é o livro dos Espíritos. E lá no começo, ele faz umas perguntas bem básicas: o que é Deus, o que é o Espiritismo. Ele faz umas perguntas e tem umas respostas bem objetivas, né? São umas respostas não tão muito compridas, mas bem objetivas, diretas. Verdade, não, realmente, o Livro dos Espíritos é a primeira obra do Pentateuco kardeciano. Então, e antes do Livro dos Espíritos, ele fez o que é o Espiritismo. Aí lá,
Sua metodologia de pesquisa está bem descrita por ele também no Livro dos Médiuns, de onde se depreende um modo seguro de lidar com os espíritos em reuniões sérias. Então, olha só, nesse parágrafo aqui, ele está falando das relações dos espíritos com o mundo corpóreo. Então, a ciência de investigação, para conseguir entender essa possibilidade, como é que os espíritos podem se relacionar com o mundo corpóreo, né? Eles, por exemplo, os espíritos, eles, via de regra, eles enxergam o mundo material. E no mundo material, poucos são aqueles que têm uma faculdade mediúnica que enxerga o mundo espiritual, né? Então, o Allan Kardec começou, através dessa primeira obra, já trabalhar essa metodologia. E aí, é claro, depois gerou toda a codificação, que nós estudamos bastante. E quanto mais a gente estuda, mais dúvida vai gerando dentro da gente, para que nós possamos ir buscando, né, o esclarecimento dentro desse espírito imortal ainda tão atrasado que nós somos. Imortais, tão atrasados ainda no desenvolvimento espiritual que nós somos. Através dessa metodologia foi tirado o véu que encobria parte da percepção do mundo invisível e fez-nos entrever a imortalidade da alma, atestada pelos fatos que a mediunidade apresenta. Então, nós tivemos, através de todo o trabalho que os espíritos desenvolveram para que o Allan Kardec pudesse fazer a codificação, organizar a codificação, e essa daqui é fundamental, onde ele conseguiu, a partir da ciência espírita, buscar o entendimento que nós somos espíritos imortais, a imortalidade da alma, né? Então, está atestada pelos fatos que a mediunidade apresenta. Então, se nós temos relações mediúnicas e os espíritos, através da mediunidade, eles nos trazem muitos conhecimentos, e um deles é esse, que nós somos espíritos imortais. Tá bom? Então, vamos em frente. Ainda sobre ciência. Você vê quantas colocações, como é importante que nós busquemos o estudo, né? Porque nós, quando falamos apenas assim, espiritismo é ciência, filosofia e religião. Aí isso daí para muitos basta. Eu já sei que espiritismo é ciência, filosofia e religião. Mas que aspectos são esses? Por que, né, que ela é ciência? Olha só quantas informações. E aí isso daqui ainda não é nada. Porque nós temos, por exemplo, na codificação, nós temos as obras que são mais voltadas para a ciência, temos as que são mais voltadas para a filosofia e temos as que são mais voltadas para a religião. E nós vamos daqui a pouco deixar bem claro quais são elas, quais se identificam com cada aspecto. Kardec, na época, ele evocava espíritos superiores para questioná-los sobre temas filosóficos. Aqui já está começando já, apesar de ele estar utilizando o método da pesquisa, né? Já está entrando no conhecimento, está trazendo já o outro aspecto da filosofia. Então, sobre temas filosóficos de grande profundidade, através dos médiuns que atuavam na sociedade. Jamais tomou qualquer espírito como revelador privilegiado e nem as teses deles como verdades absolutas. Então, Allan Kardec ele era muito preciso em tudo que ele se propunha a fazer. É um exemplo para todos nós que estamos buscando o estudo, o aprendizado, que nós consigamos seguir, por exemplo, pessoas, espíritos assim como Allan Kardec, que criam seus objetivos, traçam sua meta e vai em frente. Se ele encontrar no caminho alguma coisa que ele precisa, ele pesquisa direitinho sobre tudo que ele está fazendo
E aí ele retoma o caminho, mas não deixa dúvidas. Na vida nós precisamos de ter essa seriedade, né? Então ele trouxe aqui também, não eram todas as informações que ele aceitava como verdade, não. Simplesmente porque chegava através de um espírito que já tinha um nome conceituado, aí a relação com o mundo espiritual, como que nós vamos ter certeza de que aquele espírito que está dizendo que ele é, por exemplo, uma pessoa muito respeitada que passou pelo planeta, como que nós vamos ter certeza que é ele mesmo? Nós precisamos, sim, de entender a ideia. Aí vem naquele conceito lá do comecinho. Em vez de nós julgarmos a pessoa, nós precisamos de ver a ideia que está sendo passada, se ela faz sentido, e através da ciência ele buscava esse questionamento, criar método para que ele identificasse as verdades, se elas absolutas ou não. Fazia comparação dos ensinamentos, tanto aqueles colhidos nas reuniões lá em Paris, como oriundos de médios desconhecidos daqueles primeiros. Ou seja, ele buscava, lançava as perguntas para diversos médios, inclusive médios, a maioria não se conheciam, pois estavam localizados em regiões diferentes do planeta. E a partir daí chegavam as respostas, ele analisava a resposta e criava o sentido entre elas para que ele gerasse essas verdades que ele buscava para poder lançar nas obras. É mais ou menos isso, né, Juliana, que a gente já tem aprendido nos estudos que a gente faz lá na Casa Espírita, certo? Certo. Muitas vezes, diga lá. Foi isso mesmo que você disse. Ele ele fazia as mesmas perguntas em um lugar diferente e as respostas eram as mesmas. Então, é como se ele fizesse uma prova real e batia, né? Porque se várias pessoas falam a mesma coisa, pessoas que não conhecem, não se conhecem, a respeito do mesmo assunto, e todas estão dizendo que aquilo é aquilo mesmo, e dando explicações coerentes, isso significa que você pode dizer que aquilo é uma verdade. Porque dificilmente pessoas que não se conhecem, elas são indagadas a respeito. Elas não têm nenhum vínculo uma com as outras. Dificilmente elas estariam falando a mesma coisa, estariam divergindo nas suas opiniões. Então, foi um método que ele usou primoroso. Então, agora, ainda dando continuidade, nós ainda estamos em ciência, para você ver como que é importante nós termos esse fundamento bem frisado, bem conceituado dentro de nós. A ciência espírita é apresentada como progressista, na base kardeciana, e dialógica às ciências ordinárias. Nesse sentido, apontou o insigne mestre: o Espiritismo, marchando com o progresso, jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas demonstrassem estar em erro sobre um certo ponto, ele se modificaria sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele aceitará. É aquilo que já foi. Isso daqui é muito importante. Então, é uma ciência progressista. Ela está sempre evoluindo. Quando acontecem modificações, descobertas novas, revelações, na verdade, né? Porque tudo são trazidos do mundo espiritual. Dependendo da condição que a humanidade vai alcançando, nós vamos recebendo o apoio, o amparo do plano espiritual. Então, esse ensinamento está na obra A Gênese, Os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 55. Então, isso daqui já é fundamental.
é uma conscientização. Isso o Kardec fazia, era muito importante. Ele deixou isso como um esclarecimento muito importante, porque que a ciência é progressista e que nós precisamos de aceitar as revelações novas e sempre comparando com tudo que nós temos de conhecimento, para que nós não ficamos parados no tempo. Porque tem, às vezes, algumas coisas novas, nós temos grande dificuldade de aceitar. A parte tecnológica, então, às vezes nós falamos assim, não, eu não vou utilizar esse app, não. Por quê? Esse aplicativo é muito difícil para mim, eu não consigo. Olha só, para você ver que nós estamos utilizando um aplicativo aqui e muitas das pessoas gostariam de estar participando do estudo, mas acha que não conseguiria, não conseguem. Não era isso que eu estava pensando. Nós estamos aí com alguém aí pertinho. A minha filha, ela tá. É? Eu até silenciei que ela tava chorando, meu marido veio trazer ela, até aqui que ela queria me ver. Qual o nome né? dela? Lorena. Ah, Lorena, fique em paz aí, tá certo. Quantos anos? Ela vai fazer 4 aninhos em agosto. Opa, 4 aninhos, que coisa linda. Tá certo. Aí o marido trouxe ela aqui na porta, que ela tava querendo me ver chorando. Aí ele foi levar ela para lá, para casa da avó dele, que é aqui no mesmo quintal, né? Aí ela começou a chorar, eu peguei ela de volta, que eu fiquei com dó, Não, tadinha. fica com Ela falou ela que aí. quer estudar comigo. Olha aí que bom. Vamos estudar junto, né? Olha o espírito chegando aí já, né? Já buscando aprendizado. Pequenininha. Mas tá bom, pequenininha no tamanho, né? Ó, filha. Espiritualmente pode ser bastante evoluída, né? Então vamos Parece uma adultinha falando, às vezes ela dá umas lições em que mim. linda. Tá certo. Mas Dá você... oi, filha. Oi, tudo bom? Tudo bom contigo? Tudo? Não tá jóia, Fala, Vanessa. filha. Uhum. Ah, que bom. Tá certo. Então vamos lá. Vamos em frente. Fica com ela aí, dá carinho. Não deixa ela chorar, não, tadinho. Então vamos ao próximo Fica slide, aqui, colinho, mamãe. que é o 13. Ainda, ó, para poder agora falar quais são da codificação os livros que trabalham a parte da ciência, né? O aspecto científico do espiritismo. Se desenvolveu em 2 obras, que é o Livro dos Médiuns e a Gênese. Então, o Livro dos Médiuns foi publicado em 1861 e a Gênese em 1868. E nós estudamos demais essas obras aí. Você já fez um curso sobre o Livro dos Médiuns já na Casa Espírita? Eu comecei a fazer, mas só foi algumas semanas, né? Aí logo depois começou essa pandemia, aí teve que parar. Teve que parar, né? Então, é fundamental que nós possamos estudar, porque nós todos somos médios, né? E cada um num grau diferente, precisamos de entender a respeito da mediunidade. E a Gênese, que é uma obra maravilhosa, que nós também temos um grupo de estudo só sobre ela. Nós estamos organizando. Então vamos em frente agora com o próximo slide. E faz falta mesmo, porque às vezes a gente vai participar de algo na casa, né? Aí, eu mesma vou falar por mim. Às vezes eu fico assustada, mas por quê? Porque eu não tenho esse conhecimento que eu deveria ter, né? Na verdade, eu deveria estudar mais, sim, mas não porque eu não quero. É porque não dá mesmo, ainda mais que a criança agora está em casa, né? Não tem creche, aí fica mais difícil, né? Que tem que fazer as coisas em casa. E como eu não trabalho, né? Aí tem que fazer trabalho para poder ganhar renda em casa. Aí o tempo que sobra, assim, é eu estudar aí mesmo, na casa mesmo. Porque é onde eu me entrego, é onde que eu estou totalmente disponível, que eu não tenho as distrações dentro de casa e consigo focar mais. Tá certo. É assim mesmo. Eu acho que
na vida, as possibilidades elas vão acontecendo e nós precisamos de encontrar os meios, né? Mas vamos em frente. Então, agora, nós já deixamos o aspecto ciência e estaremos entrando um pouquinho sobre o estudo da filosofia. Tá? Então, aquela pergunta que eu tinha te feito, né? O que é a filosofia com relação aos nossos aprendizados? Analisa a criação divina, explicando por que Deus criou o homem, qual é a sua origem e sua destinação, refletindo sobre as causas da felicidade e inferioridade humana. Uma das partes é importante que nós possamos analisar é isso. Ó. O que a filosofia faz? Analisa a criação divina. O que é a criação divina? É tudo. Desde as criaturas, que somos nós, até tudo que existe. E a partir daí, a filosofia nos traz o porquê que Deus criou, né? E qual a sua origem e destinação, e por quê, o que Deus criou e o porquê Deus criou. E aí nós vamos fazer nossas reflexões a respeito da felicidade, da inferioridade humana e tudo mais. Olha só essas perguntas que a gente já ouviu bastante. De onde eu vim? O que faço no mundo? Para onde irei depois da morte? Toda doutrina que dá uma interpretação da vida, uma concepção própria do mundo, é uma filosofia. Né? Então, dá uma interpretação. A gente precisa de, com esse conceito, buscar a concepção do nosso mundo que nós vivemos e do ser que nós somos. É uma filosofia que ensina o autoconhecimento como instrumento indispensável à evolução intelectual moral do espírito. Então, a filosofia espírita, ela busca trazer o autoconhecimento para que nós conquistemos para nós esse entendimento da verdade, de quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que acontece com a gente depois do desencarne. Ok? Sim. Buscar sempre, né? O estudo também continua do outro lado, né? Quando a gente vai também lá. Continua. O estudo somos orientados a estudar também do outro lado, né? Com certeza. Tomara a Deus que nós conquistemos uma condição espiritual que nos permita nos engajar em grupos de estudos. E como que nós podemos fazer isso? A partir de já. E quando nós criamos dentro de nós... tem que escovar os dentes? A escolinha tem que escovar os dentes. Quando nós criamos Silêncio, filha. dentro de nós motivação para estudar, para nos envolvermos com algo mais nobre, né? E busquemos atrair para perto de nós. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos sendo assistidos por espíritos que se interessaram pelo estudo que nós estamos fazendo. Então, são espíritos que estão para orientar e são outros que estão próximos a nós para poder também aprender como nós estamos fazendo. E com esse ensinamento, com esse aprendizado, todos nós vamos nos desenvolvendo. Imagine o ser que não sabe quem ele é, não sabe de onde veio, nem para onde vai. Então, nós precisamos estudar essa parte da filosofia, isso daí é adquirirmos autoconhecimento. E aí, mas, seguindo em frente, agora lá no Livro dos Espíritos, nós temos uma conclusão no item 6º, onde nos diz: tem um profundo potencial para transformar o mundo a partir do indivíduo, a filosofia. Sua força está na sua filosofia, no caso, o Espiritismo.
no apelo que dirige a razão ao bom senso. Então, nós sabemos que quando nós estudamos, nós buscamos, através do estudo, o aprendizado sobre a razão, né? Sobre o bom senso. E a filosofia que nos ajuda a organizar dentro de nós esse apelo para que nós tenhamos sempre o caminho adequado a seguir. Logo, o aspecto filosófico retrata os princípios e ensinamento dos espíritos superiores, recolhidos e organizados por Allan Kardec, somados ao seu contributo nas reflexões e desdobramentos que propõem as lições dos imortais nas obras fundamentais da doutrina. É muito importante que nós busquemos realmente harmonizar dentro de nós esse conhecimento, porque nós precisamos de agir de acordo com o raciocínio lógico, né? Daqui a pouco nós vamos falar de religião e a religião vai estar lá nos chamando para a nossa fé. E a nossa fé tem que ser raciocinada, certo? E tem que ter lógica. Nós não podemos simplesmente trabalhar nossa fé cega. A filosofia aqui já traz para a nossa vida essa questão, esse apelo para que a gente tenha bom senso. Beleza? Sim. Então, vamos. Então, nós temos agora o slide 16, ainda sobre filosofia, que nos fala o seguinte: o Espiritismo desencadeia minutinho, só estou organizando a minha ficha aqui. Aí. Então, o Espiritismo desencadeia, a partir da apreciação que podemos ter dos princípios que exara, uma moral que conduz o adepto à ética do amor lecionada por Jesus. Então, Jesus, quando passou aqui pelo planeta, ele demonstrou todo o seu amor pela humanidade e ele trouxe todo o seu conceito moral. Só que nós precisávamos de uma interpretação acerca disso. E foi a partir daí que os Espíritos, através do Consolador prometido, chegou até aqui na nossa Terra e nos ajuda a interpretar todo o conhecimento, né, que o Jesus deixou. Então, o Espiritismo ele desencadeia todas as apreciações e acaba ajudando a gente a entender. Examina os atributos de Deus, suas relações com o homem e apresenta um código moral, por meio do qual a criatura vai ao encontro ao seu Criador. Ou seja, o aspecto filosófico nós podemos encontrar abordado em O Livro dos Espíritos. Então, a obra que trabalha o aspecto filosófico é O Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação, onde nós vamos conhecer sobre o que é Deus, conforme você tinha falado, e o código moral, né? Vai nos apresentar o código moral, que logo depois nós vamos ver na próxima aula. E dando sequência, nós temos agora o terceiro aspecto, que é o aspecto religioso. Aqui, na religião, nós vamos tratar da questão moral. Tá? Então, a moral pode ser vista como sinônimo de ética. O que é moral, né? Pode ser vista como sinônimo de ética. Quando a gente fala de ética, é a teoria dos valores que regulam a conduta humana, de forma normativa ou prescritiva. A religião, porque tem por objetivo a transformação moral do homem,
revivendo os ensinamentos de Jesus Cristo na sua verdadeira expressão de simplicidade, pureza e amor. Uma religião simples, sem sacerdotes, cerimônias e nem sacramentos de espécie alguma, sem rituais, culto a imagens, velas, vestes especiais, nem manifestações exteriores. Então, nós temos aqui, dentro da codificações, esses preceitos, para que a gente possa trabalhar com simplicidade, né? Buscando apenas ver o ser espiritual, o ser humano, buscar a transformação moral desse homem, que no seu desenvolvimento vai acontecer. Sobre religião, nesse princípio, o que você poderia nos falar? Vergonha. Não, Então, sobre religião, é que assim, antes de eu descobrir conhecer, né, na verdade, só um minutinho. Oi, fala. Tá, é o meu marido aqui chamando, desculpa. Ele pediu desculpa por atrapalhar. Antes de eu ter essa visão que eu tenho agora, o pouquinho, 1%, assim, que eu aprendi até agora, que eu tenho que aprender mais, né? Antes eu não tinha essa visão que eu tenho agora. Já fui para passei igreja católica, não que eu tenha ficado por mais tempo, mas experimentar, né, a religião católica, ir para evangélica e em outros lugares, né? Eu não tinha uma compreensão. Às vezes eu ia e eu ficava, mas por quê? Por que martelo na minha cabeça e não entendia? Por eu não ter resposta desses porquês, eu ficava perdida, indo em um local aqui, outro local ali, e sempre buscando alguma coisa. Era como se faltasse alguma coisa, né? Eu via nas pessoas que pareciam que elas estavam envolvidas, mas eu não estava ali, né? Eu não me sentia completa. Faltava um sentido. Por isso, não tinha, eu não me encaixava, não conseguia me encaixar. Aí eu conheci mais o espiritismo, né? Consegui compreender, porque mesmo eu indo em casa espírita, começando aí, eu não tinha resposta, porque eu não participava nem pelo menos um pouco dos estudos, né? Eu não me dava a oportunidade disso. Quando eu passei a me dar a oportunidade de dar aquela abertura para conhecer um pouco, pelo menos participar de uma palestra aqui, ou um estudo num dia da semana, outro ali, a minha mente abriu para novas oportunidades, para outros conhecimentos. Eu não era uma pessoa que eu não me via trabalhando, por exemplo, na mesa ali, na parte mediúnica. Porque eu tinha muito medo, mas assim, um medo, mas muito, muito, muito medo. A partir do momento que eu comecei a ir para os estudos e eu comecei a compreender um pouco melhor, vocês ensinando, passando a compreensão dos livros, né? Eu comecei a entender, aí esse medo todo que eu sentia, passou, né? Ainda tenho um pouco de medo, sim, tenho, mas não aquele pavor de não conseguir colocar o pé dentro da sala para não dar aquela oportunidade. Eu consegui me dar essa oportunidade para poder participar. Eu não sabia o porquê que faziam isso. Depois que eu passei a compreender
que a mediunidade é uma forma de ajudar os espíritos sofredores e ajudar a si próprio também, não por interesse, mas assim, tentando buscar pelo amor, eu consegui aos poucos, né? Não que eu consegui ainda, mas aos poucos eu estou conseguindo compreender isso, Isso né? é importante, Aos poucos eu estou conseguindo. E cada vez que eu vou, me dá mais vontade de estar lá totalmente, 100% inteira. Tá certo, mas é assim mesmo, Juliana. Eu acho que o conhecimento vai fazendo com que as coisas fiquem mais fáceis, mais simples. E também vai tirando a mística, né, de dentro da gente. Porque todo mundo que não tem conhecimento acerca do espiritismo, ele fica mistificado no sentido de ter esses medos, de ter esses receios por conta da falta do conhecimento. Conforme você vai se esclarecendo, tudo vai ficando mais simples. Aí as possibilidades vão ficando mais claras na nossa vida. Não só lá no trato com o trabalho espiritual, mas também na nossa vida, porque nós somos espíritos, então a nossa vida aqui é uma vida espiritual também. Nós temos um grande relacionamento no nosso dia a dia com os espíritos. Você, por exemplo, hoje aí está reunido com a sua filhinha, com seu marido, né? Que são espíritos encarnados, e cada um de vocês tem uma relação com um outro grupo de espíritos que acompanham vocês. E a partir daí, o conhecimento vai fazer com que essa relação fique mais simples de ser entendida. E quando vier um receio, vier uma sensação, alguma coisa assim, vai ficar mais fácil de administrar. Ok? De aceitar Entender, né? o que acontece na nossa vida. Então, vamos lá. Dando sequência aqui, ainda agora falando da religião, né? O aspecto religioso trata das consequências morais do comportamento humano, definido pelo uso do livre-arbítrio e governado pela lei de causa e efeito. Então, nós vamos aprendendo sobre as leis divinas, que nós estamos inseridos nelas, e que elas, na verdade, é o próprio Deus organizando a nossa existência. Então, tudo que nós fizemos, tudo que nós plantarmos, nós colhemos, nós temos a nossa liberdade de fazer o que nós queremos, mas nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos. Então, é importante que a gente vai adquirindo esses conceitos. Nós encontramos proposições para a aplicação da moral espírita na análise de Allan Kardec faz da conduta da pessoa de bem, apresentando didaticamente a ética que decorre dos ensinamentos espíritas. Se nós formos no Evangelho buscar sobre a pessoa do bem, não sei se você conhece esse capítulo, se você não conhece, vai no Evangelho segundo o Espiritismo e procure o que o Allan Kardec traz sobre a conduta da pessoa de bem, para você ver que coisa linda. Se a partir do momento que a gente busca naquele conhecimento traduzir a nossa vida para dentro dele, e ele para dentro da nossa vida, tudo vai se transformando, tudo vai se melhorando no nosso dia a dia. Vale a pena meditar e perceber os caminhos possíveis de uma conduta equilibrada e sábia, que o mestre sintetiza nesta frase: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na maior pureza. Então, isso está lá no capítulo 17, no item 3. Tá? Então, fica aqui, para todos que vão acabar assistindo, né, essa gravação, estarão aqui, fica aqui o convite para que vá lá no Evangelho segundo o Espiritismo e busque entender direitinho o que Jesus e depois os Espíritos vieram trazendo nesse capítulo para nós. Tendo como referência essas orientações, o Espírito Emmanuel elucida: podemos tomar o Espiritismo simbolizado como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra
essa figura simbólica. Porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. Então, isso nós temos lá no livro O Consolador, que o Francisco Cândido Xavier psicografou do Espírito Emmanuel. Então, muitos ensinamentos são deixados para que nós possamos buscar o aprendizado, buscar o estudo, né, para podermos entender bem acerca da vida. O Emmanuel continua lá no Consolador. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigação humana, como outros movimentos coletivos, de natureza intelectual, que visam ao aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem, para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Coisa linda, né? O aspecto religioso da doutrina espírita é desenvolvido por Allan Kardec nas obras básicas, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. Então, nós temos no Evangelho realmente os ensinamentos de Jesus e a facilitação que os Espíritos vieram com as suas explicações. Tá? E o Céu e o Inferno já vieram depoimentos de Espíritos que nos trouxeram seus exemplos, para que nós possamos, através dessa experiência que eles tiveram, conceituar o nosso aprendizado. E olha, nós temos um lema, o Espiritismo, que é fora da caridade, eu coloquei aqui entre parênteses, fraternidade, não há salvação. Então, isso daqui é muito importante, porque através dessa experiência da prática da caridade, nós vamos desenvolver dentro de nós a condição de nos aprimorarmos, né? Onde nós vamos trabalhar nossa fé, o Espiritismo nos traz fé raciocinada e inabalável, é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Isso foi dito pelo Allan Kardec, onde ele busca realmente trabalhar o conhecimento, o aprendizado, o estudo, para que a fé possa ser trabalhada dentro do bom senso, dentro do amor. E o mandamento de Jesus nunca foi tão claro quando a gente vê os ensinamentos dos Espíritos, né? Amar ao próximo como se fosse a si mesmo. Fazer ao próximo aquilo que desejaria que o próximo te fizesse. E amar a Deus sobre todas as coisas. Então é isso, nós estamos fechando com esse slide o material que nós preparamos para o estudo dessa noite. Material que estará gravado e que é muito importante que nós possamos deixar aqui, pelo menos dentro de nós, esse aprendizado cada vez mais estabelecido. Ok, Juliana? Ok. Então é isso. Nós estamos fechando. Vou agradecer demais a você por ter participado comigo desse estudo da noite de hoje. Se você tiver alguma observação, algo que você queira deixar para que nós faça parte desse material, fique à vontade. Esse é o momento. Agradecer pelos esclarecimentos e é só isso. Obrigado. E esses estudos que tem na casa, aqui com você, ajuda, porque muitas das vezes eu não consigo para ler um livro, porque tem que relaxar, né? Tem que pensar. Aqui, como você e as outras pessoas da casa com a bagagem, a experiência, você consegue dar um suporte maior para a gente que está começando a engrena de estudos. É uma autoajuda, é um suporte que a gente tem. Então, é só agradecer.
Tá bom. Esse material que está sendo gerado, ele vai ser útil também, porque como vai ficar disponível para o público, muitos outros irmãos nossos poderão, através desse compartilhamento, também ir conceituando e firmando esses conceitos dentro de si para seguir o caminho. E agora, nesse período que nós não podemos estar juntos na casa, foi uma boa opção. Eu vou pedir para você, se você puder, fazer uma prece de encerramento do nosso estudo de hoje, pode ser? Sim, pode sim. Por favor. Levando nossos pensamentos a Jesus. Obrigado por essa noite, esta oportunidade de estarmos todos aqui participando desse estudo, que venham mais e mais oportunidades, que consigamos estar aqui mais uma vez. Peço a Deus, ao Mestre Jesus, que nos abençoe essa noite, abençoe nossos lares, nossa família, todos que não puderam comparecer aqui essa noite nos estudos, né? Abençoe a vida de cada um, todo o planeta Terra, os suicidas, as pessoas que estão nos hospitais, né? Nossos irmãos de todas as casas espíritas, todos os encarnados, os desencarnados, aqueles que eu também esqueci de citar aqui, mas para abranger, né, todos, todo o planeta Terra, que dê a bênção de Deus, o nosso Mestre Jesus, que nos ilumine, que nos dê sabedoria e que conforte nossos corações hoje e sempre. E muito obrigado por mais um dia, mais uma oportunidade para todos nós. Muito obrigada. Que assim seja, graças a Deus. Então, ficamos aqui. Obrigado, uma boa noite para você, para a família toda, para a sua filhinha que está aí do lado. Um beijão nela. Então, agora nós vamos ao encerramento aqui. Eu vou encerrar a reunião, tá bom? Obrigada. Obrigado. Dá tchau, filha. Tchau. Manda beijinho. Beijinho sopra. Beijinho sopra. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.